Muito bem, amigos, a lição de número 3, a parte de quinta-feira, falando sobre a grande prostituta, ela é julgada e condenada. Para que Deus possa demonstrar o seu amor pelos seus filhos, Deus tem que, assim, acabar com o mal. Isso porque o nosso mundo, que hoje tem já um grau de violência, de maldade, vai piorar. E Deus, logicamente, por uma bondade para com os seus filhos, vai ter que fazer uma intervenção no mundo para que possa acabar com esse estado de coisa. E essa intervenção vai culminar exatamente com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso será um ato de bondade com aqueles que esperam, que amam o Senhor Jesus. Por isso João escreveu, olhando para os acontecimentos do futuro, porque já as primeiras coisas já passaram. Aquilo que era mal, aquilo que poderia atrapalhar a felicidade dos filhos de Deus, foi estancado. O mal será estancado pelo poder de Deus. A pergunta é que durante esses momentos em que não chega o final, a igreja prostituta, a igreja meretriz, a igreja que espalhou uma doutrina que assim embebedou o mundo inteiro, ela vai ser julgada por Deus. Então Deus mostra no Apocalipse duas esposas. Uma esposa que é a fiel, verdadeira, e uma esposa que é a meretriz. Por isso que na lição, nós vimos na lição de terça-feira que Oséias foi mandado casar com uma mulher prostituta, para mostrar que o povo de Deus havia se prostituído. Então a igreja de Deus começou fiel a ele, depois ela se prostituiu, se entrelaçou com a idolatria, colocou idolatria dentro da igreja, criou doutrinas que a Bíblia não aprova. E isso é uma verdadeira prostituição. E ensinou isso para milhões de pessoas. Então, essa situação, Deus vai ter que terminar. E ele vai, e a profecia bíblica diz que isso vai terminar. Por isso que a pergunta no número 6 diz assim: como a destruição, a condenação e a destruição da prostituta e o casamento de Cristo mostrará o amor e a justiça de Deus. Aí Apocalipse, capítulo 19, diz assim: e depois dessas coisas, ouvi no céu como que de uma grande voz, de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros são os teus juízos e são justos, pois o Senhor julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos que ela matou. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que assim temeis a Deus, pequenos como os grandes. E ouvi como que uma voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele reina. Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E ele me disse, o anjo me disse: escreve, João, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: essas são as verdadeiras e justas palavras de Deus. A pergunta é: como a condenação e a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva demonstram o amor e a justiça de Cristo? Resposta: a destruição do mal trará paz verdadeira a todos os que amam a Deus e verdadeiro descanso, e isso mostrará que a justiça eterna e o amor divino foi executado em favor de todos os salvos. Deus vai destruir o mal. Já imaginou esse mundo sem as maldades que hoje tem? Sem a violência que tem assim habitado, que tem assim destruído a vida de pessoas? E já imaginou esse mundo vivendo assim, sendo habitado por pessoas que amam a Deus? Como isso será uma grande bênção? Era o projeto inicial de Deus, mas infelizmente o tentador introduziu o pecado no mundo, trazendo o estado de coisas que temos hoje em nosso mundo. E acontecerá que vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo disse: quando Deus resgatar a sua igreja, a sua esposa, vai acontecer o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, verso 9: aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e nem chegou ao coração humano. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pergunta 7. Como João descreveu, a
a descida da Nova Jerusalém como a noiva de Cristo e como isso aumenta a nossa esperança. Apocalipse 21, verso 1 a 4 diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, enfeitada como uma noiva para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Pergunta como João descreve a descida da Nova Jerusalém como a noiva de Cristo e como isso aumenta a nossa esperança. Resposta: a Nova Jerusalém, como a noiva de Cristo, representa a convivência eterna de Deus com o seu povo. A certeza, a confiança de que tudo isso acontecerá, porque Deus prometeu e tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Louvado seja Deus. O casamento é um símbolo perfeito do que acontecerá com Cristo e sua igreja, os salvos. Uma união para todos sempre, com fidelidade e amor mútuo. Um dia, no regimento do general Grant dos Estados Unidos, um jovem soldado cometeu um deslize e ele foi, assim, condenado para ser fuzilado no paredão quando o sino das 18 horas tocasse na igreja local. A esposa soube disso. A esposa então correu na igreja, subiu no campanário da igreja. O grande sino estava gigantesco. Aquela mulher, ela subiu ali e segurou no badalo do sino. E quando o sacristão veio mexer as cordas para que o sino tocasse, ele já era um pouco surdo. Ele não percebeu que, mesmo mexendo as cordas, o sino não tocou. Porque aquela mulher segurando naquele ferro que bateria contra o sino para dar o som, ela segurou com tanta firmeza que ela era jogada de um lado para o outro. E suas mãos amorteceram o barulho do metal. E o sino não, assim, emitiu nenhum som. Quando o sacristão foi embora, aquela mulher desceu do campanário. Ela foi até onde estava o marido preso, condenado a ser fuzilado. E às 18 horas, se passou 18h10, a mulher chegou na frente do batalhão e pediu para conversar com o general Grant. Contou sua história, contou como havia impedido do sino bater. E ela disse: general, o senhor disse que meu marido seria executado ao tocar do sino. O sino não tocou. Aqui estão minhas mãos ensanguentadas. Eu evitei que o sino batesse para salvar a vida do meu esposo. O general ficou tão comovido que ele então liberou aquele moço e a esposa foi com ele abraçada para casa. A esposa de Cristo é uma esposa que Cristo faz qualquer sacrifício por ela. Mas Cristo espera que a esposa dele também faça um sacrifício de consagração. Essa esposa representa a todos nós que pertencemos à igreja. Esperamos Jesus Cristo, o noivo celestial, que em breve virá. Que o Senhor nos abençoe. Que façamos parte daqueles que serão convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.